Galera, hoje tivemos a primeira convocação do Dorival Júnior, tivemos algumas novidades na convocação, né? Muitas pessoas pediram renovação, isso que eu não entendo, né? Muitos pediram renovação e tem pessoas reclamando, na minha opinião também. Teve algumas pessoas que ele chamou que, na minha opinião, não deveria estar na seleção brasileira, porque não tem nível para isso, né? E vamos acompanhar aqui, galera, ó, o Dorival Júnior, na minha opinião, jogador que contestado para estar na seleção. O goleiro Rafael do São Paulo. Ele é contestado no São Paulo, imagina a seleção. Só tá lá mesmo só para ter experiência. Ayrton Lucas não tem jogado esse futebol todo, na minha opinião. Não tá jogando futebol, né, de seleção. Aí ele levou Pablo Maia, na minha opinião, não tem nível de seleção brasileira. Né, não tem nível de seleção. Até aí, né, dá para entender. Aí ele levou alguns jogadores aí que, na minha opinião, tem que estar assim na seleção brasileira. O Andrés Pereira tem jogado muito, o João Gomes tem jogado muito. Jogadores que não tinham espaço com o Fernando Diniz e agora parece que vai ter espaço com o Dorival Júnior. Né? E isso daí, na minha opinião, é muito bom. Está sendo contestado também a ausência do Pedro. Pedro não foi convocado para a seleção brasileira. E vamos acompanhar aqui o Dorival Júnior. Vamos acompanhar também a imprensa falando tudo sobre a convocação da seleção brasileira. E não esquece, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Nós precisamos encontrar nessa própria situação. Eu também coloco aí o Rodrigo como um jogador que de repente possa executar essa função. Por isso que nós, percebendo que nós temos aí alguns jogadores que são coringas, eu busquei um reforço no setor de meio campo para que estejamos um pouquinho mais protegidos em determinados momentos de uma partida. Me permite, Xará, só, antes de passar também, manifestar minha solidariedade também ao Fortaleza, também à diretoria do esporte, aqui representada pelo presidente, porque, como bem o Dorival disse, é um grupo reduzido e realmente esses são literalmente os bandidos da história, aquele grupo reduzido, para que não fique misturada com a verdadeira torcida, né, da grande maioria dos clubes, né, que a gente separe bem isso. Mas eu penso também, eu gostaria de manifestar que todos nós que somos agentes do futebol brasileiro possamos ser colaborativos nesse sentido, né? Eu até ontem estava em clube e os atletas, na sua grande maioria, sofrem esse tipo de pressão, né? Por mais que alguns até tenham um codinome de super-herói, eles não são super-heróis. São seres humanos como todos nós. E quando acontece esse tipo de... o jogo em si, ele não pode ser tratado como um caso de vida ou morte, como muitas vezes é tratado. Então nós temos responsabilidade gigante sobre isso. Nós todos. Então eu lanço aqui a grande oportunidade que tenho hoje, que eu já venho há muito tempo repetindo esse assunto, porque não adianta nós sermos reativos em analisar, em ficar julgando após o acontecido. Nós temos que iniciar esse processo que já passou da hora. Todos nós. Os árbitros sofrem, e muito. Os presidentes de clubes, dirigentes, né, atletas. Vocês, às vezes, de imprensa, né, não estão nos estádios, também não são, até, muitas vezes, impedidos até de realizar o seu trabalho por conta desses marginais. Mas isso, penso eu, nós temos que... Passou da hora de modificar essa cultura para o bem do futebol brasileiro, e a gente vê isso também no futebol mundial. Mas todos nós que trabalhamos somos seres humanos, temos esposa, filhos, pai, mãe, como qualquer outro. E aqueles 90 minutos eles não podem definir a nossa vida, ou pelo menos não deveriam. Então eu faço, apesar de um episódio lamentável ocorrido com o Fortaleza, que eu estou aqui me solidarizando com todo o clube, em nome da CBF, que já fez a sua nota, mas em todos os profissionais da CBF, que a gente, em algum momento, venha a subir um pouquinho, né, para uma outra prateleira essa discussão. Não fiquemos só analisando o que acontece com os outros. Nós somos agentes importantes nesse processo. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, gente. Já são 42 minutos de entrevista coletiva. Eu vou fazer a última pergunta. Pode ficar um pouco chateado comigo. Depois, no futuro, a gente faz a amizade de novo. Vamos lá, gente. Ferrai. Oi, Dorival. Oi, Rodrigo aqui. David Sharp, do Antenados na Jogada. Parabéns aí, Dorival, pela convocação. Boa sorte para vocês pelo trabalho. Eu acho que vale vocês explicarem um pouquinho como é que vai funcionar a divisão do trabalho, né? O Rodrigo, pela primeira vez na seleção, trabalhou em muitos clubes, Dorival também, o Juan também chegando,
Acho que vale a pena explicar para o público, de uma forma geral, como é que vai funcionar, como é que vai se dividir o trabalho de vocês. Obrigado. Né? Boa tarde. Realmente, assim, não foram muitos clubes, mas foi muito tempo, né? Foram 20 anos em 6 clubes. É diferente, o Júnior já havia... Até eu tenho que me reeducar em chamar ele de Dorival, assim, né? Porque a gente se enfrentou algumas tantas vezes ainda dentro do campo. E é bem diferente, eu também estou me adaptando, ainda tudo é muito inicial. Mas o meu papel desde o primeiro dia, o meu convite, né, e o cargo aqui é justamente dar o melhor suporte possível na infraestrutura física e de pessoas para a comissão técnica e para os atletas quando aqui chegarem, né? A CBF é o órgão máximo do futebol brasileiro, ela prima por ter também as melhores condições. E aí a gente fala para que o atleta, quando chega aqui, ele realmente entenda que ele chegou na seleção mais importante do mundo, na camisa mais pesada, mais vencedora, que tem esse estigma, não tem jeito, e que ele aqui ele vai ter uma condição, se não superior, no mínimo igual aos grandes clubes que hoje eles estão lá na Europa. Essa é a nossa missão, né? E que esse curto período de tempo que teremos juntos, que transformemos isso num grande ambiente. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque a gente, em clube, né? A gente tem um período maior de convívio, temos a chance de logo a seguir já tem um jogo na quarta, que não existe, mas esse período em que estivermos juntos aqui, nós vamos ter que transformar esse realmente num ambiente extremamente positivo, de vitórias. Eu acompanhei muitas das perguntas aqui de vocês, né, em relação ao momento. Infelizmente o recorte, esse último, não foi bom, mas não significa que o trabalho não tenha sido bom. Mas aí eu fico pensando que vocês perguntavam assim, poxa, nós estamos aqui na seleção brasileira, se existe uma coisa que eu não me preocupo, e falei para ele, é que nós vamos representar bem o nosso país e a seleção. Afinal de contas, são grandes talentos, com grandes profissionais também. Então, em resumo, o nosso trabalho vai ser esse. Nós ainda estamos montando um pouco mais dessa nossa equipe fora, né, de campo, para que justamente já nessa convocação, né, na apresentação dos atletas, eles possam perceber isso. Não vai faltar nada aqui. Eu tenho o apoio irrestrito do presidente Edinaldo nesse sentido, para que não falte absolutamente nada para esses atletas, até para que justamente a comissão técnica possa ter o foco e a energia daquilo que precisa, que é justamente o trabalho do campo, fazer as melhores escolhas, para que tenhamos o melhor desempenho dentro do campo e a melhor performance deles. E com isso, a gente sabe que o futebol não existe sem cobrança, né? Existe a cobrança externa e nosso papel aqui é também cobrar pela melhor performance, mas para isso a gente tem que dar a melhor condição que já tem, mas que nós vamos tentar ainda aprimorar cada vez mais. Esse vai ser talvez o meu papel principal aqui. Alguma coisa, né? Mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Caso ele queira alguma coisa. Não sei se foi explicado. Ficou? Quase tudo. Gabriel. Foi o David. David. Tá. O David. Tá satisfeito? Então, gente, o David está satisfeito. Parabéns, Rodrigo. Dorival, obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Lene e a equipe de marketing, por esse trabalho lindo que vocês fizeram aqui. Volta aqui para o estúdio, por favor, para a gente discutir. O Dorival está feliz, mas a convocação não causou muita felicidade para esta mesa aqui do F90, porque temos vários questionamentos. O senhor Eduardo de Menezes, é um dos mais... não revoltados, né? Seria uma palavra muito forte. Não, inquieto. Mais inquietos, indignados, siricuteados com a convocação do Dorival. Não, na verdade, por um setor. Exatamente. Quem é esse setor aqui, certo? É o meio de campo. Por que o senhor está tão indignado com o meio campo? Primeiro porque eu acho que só tem um armador aí de origem, né? Paquetá. Que é o Lucas Paquetá, ainda assim forçando bem a barra, né? Porque ele jogou muito de volante. Então, ele joga mais ali. Ele virou um armador com o Tite, jogando ali, Copa América, tudo. Eu acho que tem muito volante
Muito volante. Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz, João Gomes, Paquetá e Pablo Maia. E jogadores... o time vai ser bem dirigido. Isso aí é. Mas que volante tem, né? Não sei se o Dorival gosta muito daquelas feiras que tem sempre, né? De final de semana, leva o carro pra ver. Ali tem volante pra caramba. E aí também. Porque se você for ver, quando a gente olha para um setor do campo, e eu imagino que seleção, seja uma ideia do treinador ter alternativas de jogo. Ou seja, eu tenho no meio de campo um cara mais criador, outro que vai fazer o box-to-box, como gosta de falar o Zé, outro que vai ficar mais na marcação. Nessa lista eu vejo muita gente com a característica parecida, apenas o Paquetá como criação, e um questionamento. Por onde anda o Rafael Veiga? Porque só se o Veiga tiver alguma coisa que a gente não sabe, porque ele era tinha uma frequência, era um nome que aparecia, e agora não foi chamado. E o Zé lembrou aqui fora do ar um outro nome, com uma menção honrosa, que é do Alan Patrick. Menção honrosa não, é um cara que poderia estar. E quando a gente faz essa menção... Ele derruba a teoria do Dorival, que ele falou que faltam meias no futebol brasileiro. Então, como, William... Citamos 3 aqui. Exato. E como a gente sabe? E aí tem observações em todos os setores. Eu vou me ater ao meio de campo, depois a galera pode falar de outros também. Não, o pessoal também quer falar desse meio de campo, dessa porque é o seguinte, centroavante Vitor Roque, você tem ali as laterais com o Ayrton sendo chamado, mas com possibilidade, a zaga também, com o Murilo do Palmeiras, que eu acho que teria o Murilo, faltou um L ali, que o Pedro brincou, mas é verdade. O Murilo do Nottingham está jogando o fino da bola. Então você tem nomes que a gente vai observar, mas... de uma maneira geral, o que me chamou a atenção mais foi essa questão do meio de campo. Porque a gente sofreu isso na última Copa, com o Rodrigo jogando por dentro, o Tite criando essa alternativa, e eu acho que ele não rende tão bem como rende no meio, lá na frente, na última linha, na linha ofensiva. Eu acho curioso, Zé, porque assim, no meio dessa volantaiada toda aí, não tem o Zé Rafael. Que é um cara que faz a função de bola, mas que também já exerceu a função ali à frente. Boa tarde a todos, né? Antes de mais nada, eu acho que assim, se você vai para 2 jogos, você tem a possibilidade de ter jogadores com versatilidade, né? O Zé Rafael é um desses. Eu gosto muito do Pablo Maia, eu acho que ele se tornou uma liderança, uma referência no São Paulo, mas acho que o Zé Rafael está à frente do Pablo Maia em relação à qualidade de jogo, experiência, aquilo que ele pode levar à seleção em termos de maturidade, comportamental também dentro de um jogo importante que é de uma seleção brasileira. E aí não é desmerecendo o Thiago, mas eu acho que nesse caso, se você vai chamar um volante, acho que o Zé Rafael estava à frente. O Alan Patrick também, o Alan Patrick você é um cara que não dá para entender por que ele não está na seleção, já que o Dorival frisou bem, né? Queria chamar jogadores do futebol brasileiro, tal. O centroavante Vitor Roque voltou. Não sei porque o Vitor Roque não está. Não, mas eu estou conversando com o Richarlison. Chama o Vitor Roque. O Richarlison provavelmente é o Richarlison lesionado, não é? Mas mesmo que seja uma dúvida, de cara, independentemente de qualquer coisa, está bem, o Vitor Roque. Vitor Roque está à frente. Pedindo passagem. Eu chamaria o Vitor Roque. Eu também. Centroavante que não tem aqui, né, Zé? Não tem, só tem que também não tem um monte de volante, tem um meia só. E muita extremidade, muito extremo. Extremidade, o cara de referência não tem. O próprio lateral, Ayrton Lucas, esse ano não é que ele jogou absurdamente para ser chamado para a seleção brasileira. Você teria aí outros nomes para convocar. É a opção, né? Opção. Os jogadores, por exemplo, Rafael, goleiro, um bom goleiro. Sim. Mas não vejo o Rafael para a seleção neste momento. Mas eu acho que é aquela coisa do treinador que conhece, jogador de confiança, que aí eu acho. Goleiro é a famosa. Aí eu acho que é um erro, porque seleção não é clube. Seleção você tem que levar os melhores, logicamente os melhores. Né? Então você vai cair num nicho aí que muitos já fizeram e nós estamos vendo há um bom tempo que não está dando certo. Mas esses nomes que eu falei, eu acreditava, por exemplo, que o Vitor Roque estaria na seleção. Tranquilamente, está numa seleção, centroavante, ele, Hendrick, né? E a gente não tem. Bem, quem são os atacantes? Não, o centroavante não tem. O centroavante não tem atacante. O cara que faria essa função de atacante poderia ser o Hendrick. Mas jogar de costas, né? Mas mesmo assim, não é muito a dele. O Richarlison, durante um bom tempo, foi o cara de referência, o cara mais agudo, o cara mais próximo do gol adversário. Talvez ele jogue com o Rodrigo e com o Vini Júnior, como eles fazem no Barcelona, ali soltos, os dois fazendo assim, se movimentando ali na frente. Talvez ele aproveite isso. É a característica desses jogadores para jogar.
Mas assim, centroavante mesmo, o próprio Hendrick não é um cara que joga de costas pro gol. Não é. Ele já foi utilizado na função, por isso que eu falei, mas assim, também não é o melhor dos mundos, né? Vamos observar, né? A gente tem que dar um crédito para ver primeiro o jogo, como vai ser o trabalho. Às vezes a gente está pensando uma coisa que ele pensa outra, porque ele já falou assim, eu vejo muitos jogadores aí que não são aquele volantes. Primeiro não são volantes, são os jogadores que participam das ações, das jogadas, chegam até o ataque, finalizam e tal. Sim, tudo bem, tem essa característica, mas não são jogadores de criação. Criação mesmo desses volantes todos aí, é só realmente o Paquetá que tem uma característica diferente que pode ser utilizado. Zé, e a gente lembrou aqui que aí a gente fez um exercício aqui para tentar montar um meio de campo. Se ele avança o Andreas Pereira, de repente, para encostar nesse armador, mas a gente falou aqui de escalar 2 volantes. E aí a gente lembrava que talvez não seja a característica do Dorival, né? O olhar, assim, de como ele monta o time e tudo. Então, eu estou muito curioso para ver como será, porque eu acho que só nesse treino de trabalho, no treinamento, ele vai conseguir fazer o esboço dele. Só uma coisinha aqui para passar pro Pedro, ainda que o Pedro estava cheio de interrogações na cabeça. O Pedro tem muito de interrogações. Estava alterado aqui. Cada coisa acontecia ali na... Eu não estou entendendo ele nada. Ele reclamando, mas me pegou questionando. Ele tá... falando que era uma convocação o Daniel, nosso companheiro que sempre traz o café, ele sumiu. Esse era o motivo da alteração. Estava sem café. Aliás, o seu Daniel anda sumindo, né? Aquele velho perdido. Eu vou achar ele hoje no campo. Ele tem jogado cada bomba ninja. Tá passarinhando por aí. Ele faz Só uma coisa aqui, detalhe, hein? Rafael e Pablo Maia, São Paulo, Murilo e Hendrick e Palmeiras, certo? Sim. A gente falou aqui no começo. Dia 27 tem jogo único de semifinal do Paulista. É muito possível que o São Paulo e o Palmeiras estejam lá. É muito possível. Então os dois serão desfalcados. Ou vai ter aquela coisa. Não, pega o avião aqui, vai lá rapidinho, vamos jogar esse jogo aqui, vai dia lá 28 e tal. também. Enfim, né? Enfim. Mas fale aí que o senhor estava cheio de interrogações aí, estava irrequieto aí com a compra, porque não é só o meio, tem um monte de coisa que você quer falar. Não, estava tentando entender alguns discursos do Dorival, porque eu acho que não foi uma convocação ruim, acho que foi uma convocação razoável, também não achei excelente, mas acho que a entrevista dele eu achei um pouco confusa. E também, é a primeira vez, ele falou, ele até brincou no início, a primeira vez aqui é tudo muito diferente. Ele fala que não vai fazer uma reformulação radical, mas a lista dele ela não é convencional. Depois ele fala que a lista tem a ver com o que ele pensa de jogo, mas que ainda não desenhou o que vai ser. No final ele termina falando em algo como se defender, se proteger. E ele é um cara que, por mais que se bata muito na tecla de trabalho a longo prazo, todo mundo entendeu que 6 jogos sem vitória, sem resultado, sem convencer ninguém, são suficientes para mudar o humor da diretoria da CBF e trocar treinador. Sim. Não é porque o Dorival está ali sentado hoje que é uma garantia que ele vai chegar na Copa. Isso aí está muito... Desculpa, até tá Pedro, muito claro. Dentro do que você está falando. Ele falou uma coisa que, assim, na hora que ele falou, eu comentei aqui. Não, eu tenho certeza que nós iremos chegar à Copa do Mundo. Acho que talvez ele naquela coisa de... Ele tem um discurso muito de tentar dialogar com o torcedor, porque agora a seleção é um papo muito antigo, a seleção precisa se encontrar com o torcedor. A seleção do Diniz, ela não deixou de ter resultado porque ela se afastou do torcedor. Pelo contrário, ela jogou em cidades que ela foi muito festejada. E se encontrar, se conectar com o torcedor, não é você convocar um jogador que atua no Brasil em detrimento daquele que joga na Europa. Porque o torcedor, hoje em dia, ele acompanha tanto futebol internacional que ele tem essa conexão. Que eu acho que foi uma lista razoável, porque também tem nomes que eu acho que dá para questionar, mas dá para a gente olhar um copo meio cheio também. Porque quando você vê Beraldo, você vê Savinho, você vê o Hendrick se firmando, sabe? Você vê o João Gomes, você vê o Douglas Luiz sendo celebrado pelo excelente futebol que ele vem jogando. Quando você vê esses nomes dessa tal inovação... Jean Couto. É muito interessante. Já tinha sido chamado, né? Sim, numa convocação recente do Diniz. É muito interessante quando você vê isso. Mas eu acho que dá para a gente tentar entender um pouco melhor. Por exemplo, quando ele convocou o Murilo ali de zagueiro, eu até achei que seria o Murilo que atua na Premier League, no Nottingham Forest. Não acho que o Murilo do Palmeiras seja esse cara para ser o 4º nome da zaga hoje. Não acho também que o Pablo Maia seja um cara para ser o nome que fecha ali o meio de campo. O Rafael, acho que tem muito a ver com uma questão pessoal. Não estou aqui falando que está errado ou que está certo. É uma primeira convocação. As relações pessoais, elas existem. Não dá para a gente querer negar. Não acho que ele convoca o Rafael achando que ele é titular de seleção, nem acho que ele convoca o Pablo Maia achando que ele está na frente de jogadores que vêm jogando muito mais bola. Foi o terceiro goleiro. Nível muito mais alto. O Bento... E vamos esperar para ver. Acho que mantendo isso em futuras convocações, talvez faça um barulho maior. Hoje é uma convocação que vai fazer barulho por esses nomes. Acho que ninguém projetou exatamente. Tem nomes que poderiam estar.
quando a gente fala de ausência de criação, eu acho que caberia o Alan Patrick, muito pela linha que o Dorival seguiu. Não é que o Alan Patrick jogue mais que homens de criação, como o Paquetá, como o Andrés Pereira, que ele joga mais que esses homens que estão em outro nível de futebol. Mas quando ele falou tanto de futebol nacional, sabe, nome caseiro e tal, acho que o Alan poderia ter sido lembrado à frente de outros nomes que foram lembrados. Ora, isso é uma convocação razoável que vai depender, infelizmente, muito. Toda a análise do trabalho do Diniz não passou pelas listas que ele fez, passou pelos resultados que ele teve. Então é o que o Dorival vai conseguir nesse primeiro momento contra a Inglaterra e Espanha, entender também, afinal, um pouco mais o discurso dele, que time ele vai montar a partir. Imagino que é um time muito mais cauteloso, pelo que ele fala no final da coletiva, para enfrentar as potências que são Inglaterra e Espanha. Razoável, vai ter muito holofote, acho que ele vai ouvir muito pela questão do Rafael e do Pablo Maia, que trabalharam com ele recentemente no São Paulo. Agora, eu vou tentar ficar com as boas notícias, dos nomes que estão muito bem na Europa e que em alguns momentos de outras convocações não foram lembrados, ou demoraram a ser lembrados, e que tenham sim espaço e a tal minutagem que ele falou. Pedro, sabe o que eu estou lembrando aqui? Como o futebol é frenético em seleção brasileira nesse momento, né? Sai o Tite, vem Ramon Menezes. Vocês lembram da convocação do Ramon, que tinha Rony, tinha um monte de gente nova. Aí o cara que era convocado, imagina, bom, estou começando um ciclo de seleção. Aí vem as listas do Fernando Diniz, que aí já metade já ficaram, né? Uma metade ali, os jogadores já ficaram pelo caminho. Vem a lista do Dorival, outra metade vai ficando. Então é meio, quando a gente encerra, sabe quando a gente olha assim, o ciclo da Copa do Mundo, acho que a gente vai bater aí uns 150 jogadores convocados, 100, porque todo mundo vai chamando, buscando a renovação, chamado, pô, vem fulano, vem outro. Então, imagina como é que passa aqui na cabeça do jogador, né? Porque vai imaginando que a lista ainda está em construção, né? Pontos altos e pontos baixos dessa convocação. Agora eu quero ver. Bom, vamos lá. Primeiro, o ponto baixo, acho que é a própria convocação e a constatação de que o Brasil é isso aí. Porque, sabe, tem jogador assim... Você citou, por exemplo, o Rony, com todo respeito ao Rony. O Rony pode falar assim, eu joguei na seleção. Tá aqui um cara que já foi convocado na seleção. Ele merecia naquele momento, negativo? Não, porque assim, acho que o próprio Rony não imaginava assim, eu sou um cara que vou chegar na seleção, vou me fixar, vou ser um jogador importante pro ciclo da Copa e tal. É um grande orgulho para qualquer atleta chegar uma vez na seleção e falar assim, eu fui jogador de seleção pelo menos uma vez na minha vida. Então assim, acho que o Rony cumpriu o papel dele, entendeu? Chegou ali e tal, circunstância, crise geral, técnica do futebol brasileiro e tal. Então, mas ele tava jogando bem, né? Tá jogando bem, mas joga bem no Palmeiras, entendeu? Ele é útil pro Palmeiras. Agora, pra seleção brasileira, que é a excelência, possivelmente a gente já discutiu algumas vezes aqui, Real Madrid e seleção brasileira, as camisas mais poderosas do futebol mundial na história, então você espera algo maior. Então, quando saiu a convocação agora da Argentina, por exemplo, você em casa aí faça uma comparação Brasil e Argentina. E olha que a gente foi campeão do mundo e também não tem um esquadrão para a história, mas você olha assim, você fala, caramba, tal. Então, assim, primeiro é uma constatação e vem na linha do que eu discuti muitas vezes aqui essa semana, né? O futebol brasileiro, ele está muito carente, ele está empobrecido. Então, você não tem alas como o Brasil tinha, que eram caras importantes na construção. Boa parte do sucesso do futebol brasileiro passava muito pelos laterais que apoiavam, ajudavam ali na parte ofensiva. O Brasil hoje não tem grandes laterais, então você tem que convocar basicamente o que tem. Armadores, o Brasil não tem, foi a discussão aqui muito que tem, e aí vem desde a base, né? A gente falava com o Zé sobre isso. Foi uma opção em algum momento, o Brasil precisava olhar para dentro, quando é que na base ou no futebol brasileiro começaram a desprezar mesmo. O Dorival, e aí não é querer ser chato, clubista, nada não. Até outro dia, o Dorival treinava o Rames Rodrigues. Então falando, não, futebol brasileiro... Rames aí. Ele colocou. Não, então... porque essa semana também ele se redimiu. É legal esse tipo de discussão. O Rames não é o maior jogador de todos os tempos, não sei o quê. Mas ele representa isso que a gente procura numa seleção brasileira e não tem, mas quem que é? Pode ser o Veiga? Pode ser, mas assim... Paquetá e joga mais bola que o Rames. Não, tudo bem e tal, mas assim... Só pra gente não... Só pra não parecer que só o gramado do vizinho é verde. Não, mas assim, alguém fez uma pergunta sobre estrangeiros. Quem que são os principais? O Arrascaeta. O Arrascaeta é gringo, pode fazer essa função, entendeu? O Rames é gringo, não pode ser convocado. Tem alguns jogadores de talento que a gente vê no futebol brasileiro aqui, são estrangeiros, porque aqui não tem, a gente não está produzindo mais. A gente vem cedo. Então. Paquetá centroavante, não tem centroavante, não tem Romário, não tem Ronaldo, não tem Careca, sabe? A gente não está produzindo mais isso. Então, acho que a coisa principal quando você vê uma convocação como essa é a constatação de que o Brasil está carente na produção de craques. Temos vários bons jogadores, ali ninguém mau jogador, é perna de pau, cabeça de bagre, não é isso.
Mas para o que representa, o que significa, o que se espera de seleção brasileira, é algo que vai muito além disso. Assim, a verdade, né, Bubu, é que nós crescemos muitas vezes, nós sempre tínhamos os melhores jogadores do mundo, do meio para frente. A nossa dificuldade era encontrar defensor. Mas nós chegamos a um ponto que nós tivemos Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, tal. O último melhor jogador do mundo nosso foi o Kaká. 2007. Depois disso, nós não tivemos mais. Então, aí eu vou fazer alguma coisa engraçada. Primeiro, quase todo mundo já falou das principais coisas. O Rafael, para mim, eu até, de forma aqui, a gente brinca muito, né? Eu já fiz críticas para ele até de forma exageradas aqui, pedi desculpa também para ele, como se eu tivesse cometido um crime também não. O Rafael, nesse momento, em que o Brasil tem bons goleiros, o Brasil tem bons zagueiros, bons volantes, o Brasil tem produzido basicamente isso, que é a formação para a fábrica de exportação de jogadores brasileiros. O Brasil virou uma pátria de goleiros, zagueiros e volantes. A gente não consegue fazer meias, não consegue fazer alas, não consegue fazer centroavantes, e voltamos a fazer jogador de beirada. Também não é nenhum Garrincha, é canhoteiro, entendeu? Mas tá bom. O Rafael hoje não dá para ser goleiro da seleção brasileira. Todo respeito a ele. Ele virou um cara muito importante para o São Paulo recentemente, por uma série de fatores. O São Paulo estava carente de títulos, ele foi importante em 2 títulos recentes do São Paulo, um deles com o Dorival. Mas o próprio São Paulino... Deixa eu uma perguntinha. Hoje, tô falando desse ano, tá? Tá. O Rafael não tá melhor que o Everton? Esse ano. Ele tá falhando menos. O Everton é um goleiraço. Mas mesmo no ano passado... Tá o Everton, por exemplo. Isso é verdade. O São Paulo divulga muito esses números, né? É impressionante. O Rafael tem muitos jogos, proporcionalmente, sem tomar gol. Acabou de ter um... não tomou gol da Inter de Limeira. Tá bom, não tomou gol. 0x0 com o Palmeiras Supercopa, não tomou gol. Né? Tal. Tinha jogado bem contra o Guarani. Mas assim, ele não é um goleiro tão seguro. Ele toma um gol do Hulk no Morumbi quase meio campo, por exemplo. Né? Mas ele falhou ali. Falhou. Outros goleiros falham. Mas você tem outros jogadores, outros goleiros, talvez, acima do nível dele. Tanto que o próprio São Paulino, hoje ele está satisfeito, confia no Rafael, mas ele gostaria de ter um goleiro top, um goleiro que fosse realmente de nível de seleção. O Rafael, então eu acho que ele está indo aí muito por... não é coleguismo nesse caso, né? A gente sabe que em todas as áreas, quando alguém tem um cargo de chefia, de comando, tem aqueles preferidos, os escolhidos, os queridinhos, o cara que tem preferência. Esse aqui eu já trabalhei. E eu falei isso muito do Tite. O Tite foi muito criticado por isso. Numa época que levava muito jogador do Corinthians, ou que passaram com ele, o Paulinho estava encostado no exterior, ele chamava o Paulinho, levava o Fagner... Tyson, né? Caras com quem ele era aparentemente muito grato, que ele gosta do cara, leva o cara. O Dorival tá fazendo a mesma coisa. Então o Beraldo, você pode questionar, o Beraldo merece estar na seleção? Ele bola tem. Só que aí você fala, o cara chegou na Europa e tal, isso é uma discussão, tá bom, ele gosta do cara, trabalhou com o cara, viu o cara, gosta do cara, levou. Pra ele, o zagueiro dele é Beraldo e pronto. O Beraldo é capaz de ser titular dessa seleção. Mas né? o Beraldo ele não tá no mesmo papo do Rafael, né? Então, mas eu quero dizer assim... O Beraldo é um cara jovem, de muito potencial, mas já tá jogando bem. Mas assim... Não é nem o mesmo... O Beraldo não tem bola, eu tô falando. Só que assim, com o Dorival, o Beraldo pode ser titular. Eu acho que o Beraldo seria colocado com o Dorival, com o Bueno, com o Zé e com o Edu. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se fosse outro... E também, eu acho que o Diniz não levou o Beraldo. O Beraldo tava comendo a bola, ele levava o Nino. Então você vê, a última convocação do Diniz foi no início de novembro. Eu pensei que talvez o Nino fosse convocado. Janeiro e fevereiro. Então aí você vê assim, o Diniz vai, leva o Nino. O Dorival vai, convoca o Beraldo. Isso não tem... É muito fácil chegar a uma conclusão. Eles gostam, conhecem, trabalharam com os caras. Mas, por exemplo, são gratos, foram campeões com esses caras. O Beraldo é um... Eu acho, mas eu tô dizendo, mas eu tô falando, se fosse o Diniz, eu acho que o Diniz não levaria o Beraldo. Mas, por exemplo, eu acho que a convocação do Pablo Maia, se você vai buscar os jogadores que são da sua confiança, o Rafael como terceiro goleiro, ok, o Tite levava o Everton, que gostava... Mas o Pablo Maia... O Pablo Maia, eu não sei, a gente citou aqui uns 3 nomes que estão melhores que o Pablo. O Pablo Maia é muito bom. O Pablo é muito bom para consumo doméstico. Para consumo doméstico, Rafael, eu não vejo um absurdo ser chamado. É ainda meio que incompreensível. Vocês não estão falando de gigantismo, seleção brasileira, tradição, talento. Então, mas Pablo Maia é muito bom. O Pablo Maia, ele é um jogador essencial, era no São Paulo do Filipão nos últimos anos. Quando o Pablo Maia está fora, o São Paulo se perde. Entendeu? Você pode botar outros caras, até o Alisson, né, que foi recuado, era um meia, voltou, joga do lado dele, cresce porque o Pablo Maia... E aqui a gente tem um cara que foi um grande volante. O Pablo Maia... Por merecimento, ele pode estar. O Rafael, pra mim, só tá porque foi funcionário, foi jogador. O Maia é por merecimento e o Beraldo é porque trabalhou com o São Paulo? Não, o Rafael, pra mim, não deveria estar. Não tinha como chegar à seleção brasileira neste momento. Teria que ainda
evoluir mais, você sabe, mais regular tal, pra chegar lá. Pablo Maia pra você entrar em Wembley contra a Inglaterra, ou em Madrid contra a Espanha, ele vai comer a grama. É aquele cara que vai enfiar a cabeça na trave, entendeu? O que o Dorival falar pra ele é aquele cara que vai com alma e coração. Então você pode saber que vai ter. O André do Fluminense faz isso? Faz. Aliás, eu dei uma olhada. Esse meio campo aí, o Império da Volância do Brasil, são 8 convocados, certo? Tem 8 caras. Sim. 6 são da Premier League. São 10 convocados da Premier League, 6 deles na meiuca. Então, contra a Inglaterra, você pode montar o meio campo, meio campo da Premier League. Certamente. O meio campo que o Brasil vai jogar contra a Inglaterra... O ataque do Brasil é muito mais espanhol. Você tem 2 caras do Real Madrid, tem um do Girona. A gente chegou no momento que o Girona tem 2 convocados, né? O Barcelona tem um que é o Rafinha, né? Que o Barcelona não tá no momento bacana. Mas é justo. Então, o Girona tá bem. É justo. Então, a gente não fala que futebol é momento? Tá bom, mas assim, futebol não é lembra momento? quando, acho que era o Mano Menezes, convocava jogador do Shakhtar? Todo mundo, cara, a seleção brasileira virou a seleção do Shakhtar Donetsk. Aí todo mundo, mas o Shakhtar montou uma seleção brasileira, contratou um monte de brasileiro. Beleza. Mas assim, parece meio que plano B, sabe? Meio que uma seleção de segunda linha. Não, aí a gente não tá acompanhando o que tá acontecendo. Não, o Girona hoje... já vê só vê o que tá no jogando. caso do Paulinho, começou a convocar a gente da China, lembra? Não, mas ao momento é o futebol chinês, tá investindo. Então tem caras bons na China, vamos trazer Renato Augusto, aquele cara que tá na China. Conclui que eu tenho que fazer um intervalo, senão a gente não fala do Flu hoje. Não, basicamente é isso. Então eu acho que o Dorival tem algumas escolhas que são bastante discutíveis, né? Que eu acho que é por conhecimento, e ele mantém o padrão dos últimos treinadores, não acrescentou isso. E acho que ele mirou muito os 2 adversários. Então você pegar um meio campo basicamente de Premier League para enfrentar a Inglaterra, e eu acho que ele vai com um certo receio para tentar segurar o jogo. E contra a Espanha, talvez ele utilize mais essa turma espanhola, que não é tão numerosa assim, também com um medo de tomar a goleada, eu não sei, mas pelo menos perder. Galera, é o seguinte aqui, vamos lá. Seleção brasileira, na minha opinião, tem que estar os melhores jogadores. Quem tá melhor no momento tem que ir. Seleção brasileira não é amizade, não é que trabalhou comigo no clube, é quem tá jogando melhor. Se você tem um jogador que tá jogando, não importa o clube, tá jogando muito bem, o cara, né, tem potencial de seleção, tem que ir. Né? Só tá jogando, tem que observar para saber que o jogador tem potencial e pode jogar na seleção brasileira. Não é que um cara começou a jogar bem hoje, vai pra seleção. Não é assim. Mas se o cara tem potencial, tá jogando muita bola, o cara tem que estar na seleção brasileira, obviamente. Né? E o Dorival, na minha opinião, o Dorival vai fazer o que o Fernando Diniz deveria ter feito. O Fernando Diniz teve oportunidade no início da seleção brasileira. O que ele fez? Quis fazer tudo de qualquer jeito. Não quis dar um passinho atrás. O grande problema do Diniz foi o quê? Ele achou que mesmo com resultados negativos, ele permaneceria na seleção, porque era óbvio que todo mundo sabia que o Ancelotti não ia vir para a seleção brasileira. Então na cabeça dele era o quê? Vou fazer meu trabalho e vou ficar à frente da seleção brasileira. Ancelotti não vai vir e eu vou continuar sendo técnico da seleção. Não foi o que aconteceu. Foi resultados desastrosos, na minha opinião, da seleção brasileira, e em nenhum momento ele deu um passo atrás. Não deu. A todo momento querendo improvisar. É pra colocar... parecia que tava... Eu vi o jogo da seleção brasileira, parecia que tava vendo o jogo do Fluminense. Sai o Nino, o André vai pra zaga. O cara com o zagueiro reserva no banco. O cara vai lá, tira o Nino e bota o André de zagueiro. Pô, não dá, galera. Não dá. Não dá. Agora o Dorival, leva... Rafael, na minha opinião, não é nível de seleção brasileira, mas até tá bom. Vai ser reserva, não vai jogar, tá dando oportunidade o cara, o trabalho que o cara vem fazendo e tal, beleza, até aí ok. Não vai ser titular na seleção brasileira. Pablo Maia, na minha opinião, tem jogadores melhores que ele. Mas ele foi lá e levou o cara, entendeu? Pra mim, a seleção brasileira, né, algumas convocações aqui, eu acho que, bem equivocado. É muito jogador, é muito volante. Muito volante, galera. Não dá. Entendeu? Não dá. Murilo do Palmeiras, dá pra levar sim. Não é o nível tal, mas eu acredito que pode sim dar certo a seleção brasileira. Beraldo tá jogando muita bola. Incontestável, não tem como você contestar o Beraldo. Tá jogando muito bem, merece sim estar na seleção brasileira. Aí temos o André, é um bom jogador, né? Na minha opinião, não é o cara lá, não tá no nível de um Casemiro quando tava jogando bem, mas é um bom jogador sim, vai evoluir muito ainda. Casemiro não tá jogando nada, essa é a verdade. João Gomes jogando muita bola. Paquetá também tá jogando bem.
Pablo Maia tem jogado bem no São Paulo, deu oportunidade ao jogador, isso daí é bem legal. Andreas Pereira também tá jogando bem há bastante tempo. Aí temos aqui atacantes, Hendrick, Martinelli tá aí, beleza. Martinelli, excelente jogador. Rafinha, na minha opinião, excelente jogador, joga muita bola, mas não sei se está sendo o momento ideal para estar na seleção brasileira. Eu gostaria de ver o Vitor Roque, não foi levado o Vitor Roque. Richarlison, voltou a jogar bem, mas na minha opinião não é nível seleção brasileira. Não é, essa é a realidade, né? Rodrigo merece estar na seleção, é bom jogador. Savinho também tá jogando bem no Girona. Vini Júnior nem se fala, né? Vai ser o principal jogador dessa seleção brasileira na ausência do Neymar. Não sei se o Neymar volta, quando volta, né? E se voltar, tem que voltar em condições boas. Não adianta levar só para poder estar lá e atrapalhar o grupo, porque o grupo tem que parar com essa uba-uba, né? E o Dorival, galera, que eu tava falando, o Dorival vai fazer um jogo seguro. Ele vai tentar de tudo manter esse time para poder não ficar perdendo jogos bobos, porque ele sabe que vai importar muito as vitórias. Então acredito que ele vai fazer jogos seguros aí nesses dois amistosos aí contra a Inglaterra e Espanha. Essa é a minha opinião. Ele está sendo inteligente, vai trabalhar bem a seleção brasileira, né? Vai tentar montar uma defesa bastante consistente e era o que eu vinha falando há muito tempo, era o que o Fernando Diniz deveria ter feito e não fez.